Fala, galera. Hoje a gente vai falar sobre a circulação cerebral, mais especificamente sobre a parte da circulação anterior. Tá? Então, justamente a parte aí que é responsável, né, pela irrigação dos lobos frontais, boa parte dos lobos parietais e a parte lateral dos lobos temporais também. Tá? Eu vou especificar mais à frente como é que essa irrigação acontece e a gente já vai tentando correlacionar o conhecimento da anatomia com a angiotomografia, para vocês poderem aplicar melhor o conhecimento dessa aula. Pode ficar bastante teórica se a gente não começar a fazer essas correlações. E aí, a gente começa da parte em que a circulação tem origem no mesmo lugar que a circulação posterior, que é no arco aórtico. Né? Só que a circulação anterior, ela começa nas carótidas comuns. O lado direito, ele também vai ter lá o tronco, o braquiocefálico, a artéria inominada, como também é chamado. Artéria carótida comum direita, essa daqui, enquanto do lado esquerdo, geralmente, na maioria dos pacientes, a carótida comum sai direto do arco aórtico, né? A carótida comum esquerda. E essa artéria carótida comum se bifurca em uma artéria carótida externa e é interna. E é justamente a artéria carótida interna que é do nosso interesse nessa aula. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a carótida interna ela tem 7 segmentos. A vasta maioria dos vasos cerebrais, arteriais, ele vai ser dividido em 4 segmentos, com exceção aí das carótidas internas e da basilar, que só tem um segmento, não é dividido. Tá bom? Então, a circulação anterior ela é responsável pela irrigação de núcleos da base, lobos frontais, lobos parietais, parte lateral dos temporais e um pedaço da cápsula interna. Ela começa no pescoço, como um dos ramos terminais da carótida comum, e é dividida em 7 segmentos, como eu já falei, e vai ser responsável pela irrigação dessa região aqui de rosa, um pouquinho dessa região aqui de lilás, dos núcleos da base, e de amarelo, que é a circulação anterior, da cerebral anterior, tá bom? E quais são esses 7 segmentos, né? Segmento C1, segmento cervical, C2, o segmento petroso, a gente vai destrinchar cada um desses segmentos, tá? C3, o segmento lacerum ou lacerado, C4, segmento cavernoso, C5, segmento clinoide, C6, oftálmico e C7, comunicante. E vai seguir mais ou menos essa disposição. Olha só. Aqui embaixo a gente tem a carótida comum, que dividiu, né, em carótida interna, com o bulbo carotídeo, tudo bonitinho, e carótida externa, que dá um monte de ramos no pescoço. A gente tem o segmento C1 no pescoço, que não dá nenhum ramo, tá bom? Esse é o segmento cervical. Dentro, quando ele entra no osso petroso, a gente tem o segmento C2, petroso, e logo um pedaço pequenininho é a parte lacerada. Entra no seio cavernoso, como está aqui disposto na imagem. Esse é o segmento cavernoso C4. Na porção clinoide, ali na parte da região clinoide anterior, a gente tem o segmento clinoide antes de surgir a oftálmica. Dá para ver aqui a oftálmica vindo para a órbita, né? Quando a oftálmica saiu, já é a porção oftálmica, já é C6. E depois, de onde sai a comunicante posterior, né, é o último segmento, que é o segmento comunicante. Mais para frente a gente vê cada um dessas partes da carótida, quais são os ramos que elas dão. Mas vamos lá. Então, primeiro segmento, C1, cervical, não tem ramo. É o maior segmento, né? Ele corresponde a toda a extensão da carótida no pescoço até entrar no neurocrânio. E depois vem C2, né, que tem 2 ramos. Tá bom? O ramo carótido timpânico, aqui é uma imagem mostrando, né, a carótida entrando finalmente no osso petroso, mas tem um ramo carótido timpânico que vai mandar, por justamente estar tão próximo ao osso temporal, na porção petrosa, né, ele manda uma irrigação aí para a região do tímpano, tá bom? E um outro ramo, né, que é o ramo do canal pterigoide, que permite a irrigação aí dos nervos petrosos, ou nervo vidiano, como é chamado também o epônimo. Tá? No segmento C3, porção muito pequena, ali passando pelo forame, não tem ramo também. E, finalmente, uma das mais importantes, né, que a gente vai citar em muitas aulas diferentes, por estar passando por uma estrutura muito importante, que é o seio cavernoso, é o nosso ramo C4. É o nosso segmento C4, perdão, que emite 2 ramos.
certo? Um ramo meníngeo, que vai irrigar ali a região da dura mater orbital, tá bom? Na fossa anterior. E um ramo hipofisário inferior. A gente sabe que a hipófise está ali medial aos dois seios cavernosos. Então, é justamente a carótida, quando está passando ali, que vai mandar a irrigação. C4 manda um ramo inferior. C5, deixa eu só mostrar aqui para vocês, seria esse ramozinho aqui, ó, aqui embaixo. C5 não manda nenhum ramo, como eu vou falar mais à frente. E C6 manda o ramo hipofisário superior, que está aqui. E essa imagem aqui permite que a gente veja melhor por que isso acontece, né? Olha só, carótida, C1, C2 dentro do osso petroso, sai do petroso C3, C4 no seio cavernoso, bem aqui. Aqui, nessa região que a célula turca está passando a hipófise no meio, então, do ramo cavernoso sai o ramo hipofisário inferior, e de C6, né, aqui C5, C6, de onde sai a artéria oftálmica, também vai sair o ramo hipofisário superior. Certo? Que a gente consegue ver nessa imagem aqui do lado, ó, segmento C4, segmento cavernoso, sai um vasinho, que é a artéria hipofisária inferior. Do segmento C6 lá em cima, tá, sai o segmento, a artéria hipofisária superior, que é essa daqui. Ambas irrigando a hipófise. Vão fazer aquela circulação do tipo porta, uma das poucas estruturas que tem circulação portal, né, no nosso corpo. É como eu falei, o segmento C5 também é uma porção muito pequena, passando pela região, pelo processo clinoide anterior do estenoide, não manda ramo. E C6, que é a porção oftálmica, manda 2 ramos. Né? Manda o ramo da artéria oftálmica, vindo aqui para a órbita, como vocês podem ver, esse vaso maior, e o ramo hipofisário superior, que é esse aqui. Né? Olha só, célula túrcica, justamente onde está passando ali C6, na região para mandar o ramo para a hipófise, está saindo aqui esse vaso importantíssimo para a circulação hipofisária. E por último, C7, que é a porção comunicante e que manda a nossa artéria comunicante posterior. E logo antes da bifurcação em cerebral média e cerebral anterior, como a gente está podendo ver aqui, manda um raminho pequenininho, né, que é a artéria coroidea anterior. Então, essa imagem ela é muito legal para se entender justamente essa conexão entre circulação anterior, posterior, irrigação da região ali do diencéfalo, de hipófise, né? E entender que a cerebral média vem para a lateral, né, para irrigar a temporal, frontal, parietal, na porção da convexidade, na parte lateral do cérebro. E a cerebral anterior vai aqui pela base do crânio, da região, na fossa anterior do crânio, né? E vai subir, irrigando a parte medial do telencéfalo. Que é o que a gente está vendo aqui agora nessa imagem, tá? Então, a gente falou da carótida interna, que tem 7 segmentos. Alguns segmentos têm ramos, que são importantes, e alguns não têm. Por exemplo, C1 não tem segmento, C2 tem 2 segmentos, C3 não tem segmento, tá? C4, que é a porção cavernosa, tem 2 segmentos, C5 não tem segmento, porção clinoide, C6, porção oftálmica, tem 2 ramos muito importantes, a artéria oftálmica e a artéria hipofisária superior. E a última parte, C7, aí também vai ter 2 ramos, que é a artéria comunicante posterior e a coroidea anterior. Então, para vocês fixarem, é só lembrar que na artéria carótida, que tem 7 segmentos, os segmentos ímpares, com exceção do 7, não mandam ramos, e os segmentos pares e C7, cada um vai ter 2 ramos diferentes, tá? Para ajudar a fixar aí vocês. E no final, ali depois de C7, quando saiu a coroidea anterior, você vai ter uma divisão da carótida interna em cerebrais médias, que vão irrigar as partes laterais da convexidade dos hemisférios, né? Tanto da parte frontal, quanto parietal, quanto temporal. Enquanto a cerebral anterior, que está na região medial, vai irrigar a porção medial dos lobos frontais e parietais. E como eu falei para vocês no começo da aula, a vasta maioria dos vasos arteriais cerebrais são divididos em 4 segmentos. Então, a cerebral anterior é dividida em 4 porções. As mais importantes são a 1 e a 2. E o que divide a 1 de a 2 é a artéria comunicante anterior. Tá? Então, olha só.
Aqui é a carótida interna, que manda um ramo para a lateral, que é a cerebral média, e um ramo medial, que é a cerebral anterior. Até antes da comunicante anterior é A1, depois da comunicante anterior, que conecta as duas cerebrais anteriores, virá A2. Depois, a cada ramo maior que ela emite, vai virar A3 e depois A4. Tá? Os mais importantes para a gente, A1 e A2. E essa cerebral anterior, ela tem alguns ramos. Eu não vou entrar em detalhe disso aqui, tá? A gente não precisa gravar cada um desses ramos e cada parte que ele irriga, mas para que vocês conheçam, eu só pus aqui que são 4 ramos mais importantes. Tá? Ramo orbital, que vai irrigar a parte basal do lobo frontal, ramo frontopolar, ramo caloso marginal e ramo pericaloso, como estão ilustrados aqui nessa figura do De Jong. Essa imagem aqui, essa outra artéria aqui embaixo, a cerebral posterior, a gente vai ver na aula de circulação posterior. E aí, isso foi circulação anterior, vamos falar da cerebral anterior, vamos falar da cerebral média. Cerebral média, como eu falei, vai irrigar a porção, vai para a lateral, mas muito importante, ela irriga também o segmento mais proximal, M1, irriga a região núcleo capsular. Então, irriga núcleos da base e irriga a cápsula interna. Inclusive com um ramo maior aí, ou também chamada ramo artéria estriada medial, recebe o nome também de artéria recorrente de Heubner, como vocês preferirem falar o nome. Só para vocês lembrarem, quando vocês virem um infarto de núcleo caudado, isolado, vocês podem pensar aí em infarto da artéria recorrente de Heubner, que é essa que eu estou citando. Tá? Mas então, M1 manda vários vasos perfurantes, por isso que uma das etiologias típicas de AVCs isquêmicos, hipertensivos, por mecanismo lacunar, é justamente a região núcleo-capsular, é por causa dos ramos perfurantes do segmento M1 da artéria cerebral média. Tá? Então, aí é responsabilidade da cerebral média, essa região mais proximal, no segmento mais proximal. Aí, quando bifurca pela primeira vez, a gente começa a dar o nome de M2. E o segmento de M2, como está ilustrado aqui nessa imagem, como algumas classificações de radiologia intervencionista classificam, o M2 é a porção responsável pela circulação da ínsula. E M3, quando se torna responsável pela circulação dos outros lobos cerebrais. Né? Lobo temporal, aqui no caso, e lobo frontal ou parietal, aqui no caso, na parte de cima. E M4 é quando você chega, o vaso está na convexidade, já na parte mais lateral. Da mesma forma que a cerebral anterior tinha os ramos, a cerebral média também tem os ramos. Então, tem o ramo órbito-frontal, tem o ramo anterior temporal, posterior temporal, tem o ramo perirolândico, pré-rolândico, rolândico, tem o ramo parietal anterior e posterior. Isso não precisa gravar, é só para vocês terem conhecimento que existe essa divisão, existem esses nomes de artéria. Tá? O que é muito importante vocês entenderem é que, em termos de cerebral média, quanto mais proporcionado for o déficit do paciente, ou seja, quanto mais semelhante for o grau de força no AVC, por exemplo, grau 2 em cima, em braços, e grau 2 em membro inferior, isso sugere um acometimento mais proximal da cerebral média, pegando ali a cápsula interna, porque as fibras estão mais juntas. Mas se a lesão for mais distal e for de cerebral média, geralmente você vai ter uma fraqueza desproporcionada, uma paresia desproporcionada, né, de predomínio fácio-braquial, porque no homúnculo motor, né, você tem, na porção lateral, uma representatividade muito maior para a face e para membro superior. Enquanto se for um infarto de uma artéria cerebral anterior um pouco mais distal, você vai ter um predomínio nessa fraqueza, nessa hemiparesia crural da perna. A força da perna é muito menor, proporcionalmente, do que do braço e da face. E eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês justamente como a gente vai ver, né, a lesão isquêmica na tomografia do paciente que tem um infarto de cerebral anterior, que é essa região aqui de laranja, né, amarelo para laranja aí. Tá? Você vê que é bem a porção medial dos hemisférios, né? Anterior e aí parietal, um pouquinho até occipital, mais medial. E na irrigação da cerebral média, essa porção de rosa bem claro aqui.
E se for um infarto mais proximal, vai pegar essa porção de roxo, essa porção de marrom aqui. E se for a porção de marrom, lembrar da artéria recorrente de Roebner, tá? Que é o ramo maior, um perfurante maior da cerebral média. De M1. E aí agora a gente vai aplicar essa discussão, né, na análise de uma angiotomografia. Então vamos lá. Aqui está nosso arco aórtico, a gente começa a analisar de lá de baixo. A gente tem aqui a aorta ascendente e a aorta descendente. A gente vai subindo, chega na crosta da aorta, continua subindo e a gente vê que na esquerda aparece primeiro a artéria subclave esquerda, depois vai aparecer a carótida comum esquerda. E a gente vai ver saindo dos vasos da direita também, a subclave direita e a carótida comum direita. E a gente vai acompanhar agora as carótidas, porque a gente quer falar da circulação anterior. Então vamos subindo, olha só. A gente tem carótida comum direita, esquerda, e a gente vai subir. Vamos lembrar que quando chega no bulbo carotídeo, vai ter a divisão em carótida interna e externa. E é muito importante, para diferenciar a carótida interna de externa no exame da angiotomografia, lembrar que a porção C1 da carótida interna não manda ramos, mas a carótida externa já está mandando ramo desde cedo, mandando ramo aqui, ó, por exemplo, para a face, para a língua, enfim. Então a gente sabe que é a carótida externa por isso. Tá? E o que vai importar para a gente, na verdade, é acompanhar aqui a carótida interna. Tá? Então vamos seguindo. A gente viu aqui o bulbo carotídeo, né, esquerdo, que dividiu aqui em carótida esquerda, carótida interna de direita e esquerda. E a gente vai acompanhar, né, essa carótida interna. E vamos seguir. A gente sabe agora que a gente está falando, a gente já aprendeu como são os segmentos, a gente vai tentar acompanhar esses segmentos. Enquanto a gente está no pescoço e a carótida não manda ramo, é C1. Ela vai entrar no osso petroso, vai virar C2, se tornou C2 ali. Agora a esquerda também se tornou C2. A gente vai seguindo. Em algum momento ela vai sair ali e vai entrar no seio cavernoso, né? Logo que está passando pelo forame lacerado, que é por onde ela passa, ela é C3, e assim que ela entra no seio cavernoso, ela vira C4, que manda 2 ramos importantes. A artéria meningia, que vai irrigar a porção ali da dura mater órbito frontal, e a artéria hipofisária inferior, né? Porque a hipófise vai estar aqui do lado, né? Então vamos seguindo. C4, né, que é o segmento cavernoso, C5, um pouquinho antes de mandar a artéria oftálmica, e C6, quando finalmente manda a artéria oftálmica, né? Então, é porque aqui a imagem está parecendo que sai de C4 e C5, mas na verdade o vaso está saindo mais de cima, né, da porção de C6. E aí manda esse ramo, que é a artéria oftálmica, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, quando a gente for falar de nervos ópticos. E por último, né, como a gente viu, C6 manda 2 ramos, né, manda a artéria oftálmica e manda o ramo hipofisário superior, já que a hipófise está aqui também terminando, e vai fazer aquela circulação portal hipofisária. E por último, a gente chega em C7, que também manda 2 ramos super importantes. O ramo comunicante posterior e a artéria coroidea anterior. E aí, finalmente, a carótida interna bifurca, mandando uma porção medial, que é a artéria cerebral anterior, que é dividida em A1, A2, A3 e A4. A1 até chegar na artéria comunicante anterior, como está aqui, A2 depois. Então, de A2 já sai aqui a artéria orbital, como eu ilustrei para vocês nessa angiotoma. Mudei aqui a imagem para a gente poder acompanhar numa visão mais parecida. Tá? Então, o cerebral A1 chegou na comunicante anterior, vira A2. E a gente vai agora conversar um pouquinho mais sobre ela e acompanhar aqui na imagem. Aí a gente vai ver que, como a gente está fazendo um corte axial e ela é uma artéria que sobe, a gente vai ficar vendo só a porçãozinha bem pequenininha do vaso sendo seccionado transversalmente, né? Então a gente vai ver a bolinha na imagem, aqui. Então a gente vai seguindo A2, lembrando que A2 está sendo aqui mostrado nessa imagem, depois que passa e manda o ramo frontopolar virar A3, e depois que manda a caloso marginal virar A4. Tá? E lembrando que a região na tomografia que vai aparecer é essa região de laranja, porque é justamente a região que está sendo irrigada, como está sendo mostrado na imagem aqui da esquerda, tá bom? A gente vai acompanhando, a gente vê, ó, que mandou o ramo frontopolar, vai subindo, até ver que vai mandar o ramo caloso marginal, e depois o ramo da artéria pericalosa. Tá? E a gente vai acompanhando aqui, vendo que ela finalmente termina
a irrigação, né, da porção medial. E aí que foi só para resumir como é essa divisão. Então, A1, cheguei na comunicante anterior, vira A2 e começa a mandar ramo, né? Orbital, fronto polar, vira A3, manda caloso marginal, vira A4. E aí, finalmente, a gente vai chegar na principal artéria da circulação anterior, a principal artéria quando se fala de acidente vascular cerebral isquêmico, porque é a maior artéria, a artéria mais calibrosa, é a artéria da região que é mais metabolicamente ativa. Então, a maioria dos AVCs acontece no território desse vaso. E como eu falei, é a irrigação dessa porção rosa claro aqui. E a gente vai tentar acompanhar agora, né, no exame de angiotomografia, a divisão dela. Ela é dividida aí, separada como M1 até a primeira bifurcação. A gente vai acompanhar aqui, onde está a setinha. E aí, lembrando que M1 manda os ramos perfurantes para a região núcleo-capsular, bifurca, e aí vira M2 na porção que irriga a ínsula, M3 na porção que irriga a parte medial dos lobos frontal, temporal e parietal, e M4 na porção que irriga a parte mais lateral. E assim a gente consegue entender um pouquinho melhor o exame de angiotomografia, um pouquinho melhor como funciona a circulação cerebral. Lembrando sempre, essa porçãozinha de rosa bem clara é a porção irrigada pela cerebral média. Espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor a circulação anterior. A gente vai falar de circulação posterior e mais para frente a gente vai fazer uma coisa mais correlacionada com clínica, um caso clínico, imagem, para vocês irem começando a se habituar aí para a prática. Bom, até a próxima aula.